Olá, bom dia. Acho que vocês não estão muito habituados de me ver por aqui. Nem eu estou habituada a estar aqui. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Que Deus usa. Que Deus nos usa. Que Deus nos usa de forma poderosa. Basta nós querermos. E eu quero. No nome de Jesus. Antes de começar, só para vocês saberem, o pastor João Cardoso não está presente. Ele está pregando na igreja de Aveiro. Então, por isso, orem por ele também ali naquele tempo que ele vai estar ali ministrando na igreja. Amém? Muito bem. Para quem não me conhece, eu vou começar me apresentando. Eu me chamo Wandair Coelho. Eu sei que todo mundo me conhece na internet e pronto, por aqui, como Dail. Eu sou a Dail na minha casa e sou Dail aqui na minha casa espiritual. Na minha casa de sangue e na minha casa espiritual, eu sou a Dail. E é um prazer enorme estar aqui. Eu cresci numa igreja cristã evangélica. A minha mãe, desde sempre, meus avós eram cristãos evangélicos, e cresci num ambiente que muitos de vocês já conhecem, e foi assim, não foi tudo mil maravilhas. Às vezes a gente está na igreja e a gente acaba se habituando e acaba vivendo uma vida de mesmice, quando Deus tem muito mais para nós. E eu cheguei aos meus 22 anos, deixa eu olhar ali para as horas, eu cheguei aos meus 22 anos, passei por um problema, e esse problema me fez acordar para a vida. E naquele momento, nos meus 22 anos, naquela angústia que eu estava sentindo, naquela falta e ausência de Deus no meu coração, mesmo indo para a igreja, eu clamei para Deus e falei assim para Deus: Deus, se realmente Tu existes, eu quero que Tu faça aqui alguma coisa. Tu tens que fazer alguma coisa aqui, porque eu não consigo viver mais desse jeito. Eu já tinha pensado em me suicidar, estava uma confusão dentro de mim, coisas que eu não entendia. E eu pedi para Deus naquele dia: eu não estou te sentindo, não te ouço, e eu preciso que Tu faças diferença aqui no meu coração. E, a partir daquele momento, eu tenho gravado na minha memória que foi naquele momento que eu tive uma experiência com Jesus, aos 22 anos, apesar de ter crescido na igreja. E teve mais alguém na Bíblia, e eu gostaria que vocês abrissem no Salmo número 13, que passou por esse tipo de experiência também. Salmos número 13. Salmos 13. Diz assim a palavra de Deus: até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações de tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, ou, do contrário, dormirei o sono da morte. Aos meus inimigos dirão: eu venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em Teu amor. O meu coração exulta em Tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. O tema da minha pregação será: não sinto Deus. Esse salmo é um salmo do rei Davi. Nós já conhecemos o rei Davi em muitas passagens da Bíblia, onde nós sabemos que Deus o escolheu pela intimidade que ele tinha
Nós sabemos também que, por diversas vezes na Bíblia, a gente vê que Davi tinha intimidade com Deus. Aí você pergunta assim, mas como é que Davi escreveu um salmo desse? Davi não só escreveu esse salmo, Davi escreveu a metade dos salmos que tem na Bíblia. Ele escreveu por volta de 73, 74 salmos. Se são 150, então ele escreveu metade dos salmos. Esse é um dos salmos que ele escreveu. A Bíblia fala, em Atos 13, 22, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E a gente olha para esse texto e fala assim, mas, nossa, como que alguém que tinha tanta intimidade com Deus chegou a esse ponto de escrever uns salmos como esse? Diante desse sentimento de ausência que Davi estava tendo naquele momento, assim como eu passei lá no meu passado, diante daquele sentimento, ele tomou 3 atitudes que eu queria conversar com vocês hoje sobre elas, que são atitudes que nós temos que tomar na nossa vida. A primeira atitude que nós vemos está no mesmo Salmo, no versículo 1 e 2. E ele diz assim, até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Ou seja, a primeira atitude foi uma atitude de súplica. Ele suplicou a Deus. Ele suplicou, clamou a Deus. Deus, onde estás? Eu não te vejo, eu não te sinto. Deus, até quando que eu vou ficar desse jeito? Até quando que eu vou passar por essa situação? Nós não temos a menor ideia o que estava acontecendo com Davi naquela altura. Nós só sabemos que havia uma urgência para ele, de ouvir Deus, de sentir Deus, de ter uma resposta de Deus. E ele clamou. E ele clamou ao Senhor, Senhor, ouve-me. Até quando que tu vais ficar surdo? Até quando? É claro que isso era um problema de Davi, né? Nós não passamos por isso. Né? Davi. E eu não passo por isso. Imagina. Ai de nós se não passássemos por isso. Porque é nessas horas que a gente desperta. É quando nós deixamos de sentir Deus, quando nós deixamos de sentir a presença dele, que a gente... Espera lá, ei, Deus, onde tu estás? Onde tu estás? Que eu não estou te sentindo, eu não estou te vendo. E Davi fez isso, clamou, que é o que nós temos que fazer. Clamar. Vamos clamar. Mas esse clamar é muito perigoso. Porque, assim, eu posso clamar e partir para a murmuração. Não te sinto, quero lá saber de ti, então. Olha, fica aí, eu não quero saber de ti. Podemos correr esse risco de partir para a murmuração. E quero lá, não quero saber. Quantas vezes eu conheço tanta gente que largou Jesus por causa disso, porque ficou nessa parte, porque eu orei, eu falei, e ele simplesmente não fez nada. Mas Davi não ficou no clamar. Davi não ficou na súplica. Davi passou para o segundo passo, que é o meu segundo ponto. Davi, a gente vê, meu segundo ponto, que eu agora perdi, e que eu vou achar de certeza, porque ele está aqui escrito, ele tomou uma segunda atitude. A segunda atitude que ele tomou, ele pediu. Mas ele não pediu, como ali no princípio, não, mas ali ele pediu. Ele clamou até quando, Senhor? E era tipo mais uma maneira de abrir o coração para a dor que ele estava sentindo e para a angústia que ele estava sentindo. Nos versículos 3 e 4,
ele diz assim: olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão: eu o venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Ele pediu, mas ele está dizendo assim: olha para mim. Ou seja, para alguém falar olha para mim, é sinal que sabe que ele está ali. Deus, olha para mim. Olha para mim. Olha para aquilo que eu estou sentindo agora. Ilumina os meus olhos, eu quero te ver. Ilumina os meus olhos. Abre meus ouvidos, que eu quero te ouvir. É isso que ele está dizendo. Ele estava na súplica, no clamor, mas ele passou para uma outra atitude, que foi pedir reconhecendo que Deus estava ali. Ele falou: Deus, eu posso não estar compreendendo, mas eu sei que tu estás aí. Abre os meus ouvidos, abre meus ouvidos, abre os meus olhos, que eu quero te ver. E é muito interessante a história dos ouvidos, principalmente. Eu vi um pregador contando uma experiência, que ele disse que foi no salão de cabeleireiro com a esposa. Ele disse que quando chegou no salão de cabeleireiro, estava lá, a senhora começou a secar o cabelo, lá na cabeleireira, começou a secar o cabelo da esposa dele, e toca o telemóvel, e ela estava secando o cabelo. E ela colocou aquelas coisas de mulher, né? Colocou aqui, e eu muitas vezes estou cozinhando com o telemóvel aqui. Conversando, secador, e ela atendeu o telefone. Tô. Fala mais alto, que eu não estou a ouvir. Fala mais alto. Acho que o teu telefone está com problema. Eu não estou te ouvindo. E o secador. E diz que ele virou, ele pensou assim, mas será que ela não vê que bastava ela desligar o secador que começava a ouvir? Agora, passando isso para nós. Muitas vezes nós não ouvimos e não sentimos Deus por causa do barulho. Não é do secador. É o barulho da internet. É o barulho da música. É o barulho das conversas com os amigos. É o barulho da tua cabeça, que muitas vezes está falando coisas contigo. São muitos barulhos que nós temos no mundo. E esses barulhos nos impedem de ouvir Deus. Nós achamos que Deus nos se ausentou. Deus nos deixou. Deus não está nos ouvindo, quando, na realidade, nós estamos com o secador ligado. Nós não paramos para ouvir Deus. A gente vê lá que eu já coloquei aqui o texto, em Mateus 6, diz assim: naquele tempo, quando foi escrito esse versículo, não existia internet, não existia muitas converseiras, não existia muita coisa que nós temos hoje que faz barulho. Mas já naquela altura, já foi escrito para os homens. Mas tu, em Mateus 6,6, diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Ou seja, não tinha internet, não tinha muitas converseiras, não tinha muita música para a gente ficar ouvindo, coisa parecida, mas já havia esse problema nos homens. Porque teve que ser escrito para nós pararmos. Ei, você quer ouvir Deus? Vai para o teu quarto. Às vezes você não precisa ir para o teu quarto, mas você pode entrar na casa de banho, você pode estar dentro do carro, conduzindo, você está sozinho, desliga o rádio, não liga nada e conversa com Deus. Fala com Deus. Muitas vezes nós não sentirmos, nós não ouvirmos Deus são por causa dos barulhos. E nós temos que nos desligar dos barulhos. Mas também tomar a atitude que Davi tomou. O que nós temos que fazer
seguir os passos que Davi seguiu. Primeiro, ele clamou. A primeira atitude que ele teve, ele clamou. A segunda atitude que ele teve, qual que foi? Ele pediu, mas já reconhecendo Deus. Já reconhecendo que Deus era Deus que ele conhecia, que já tinha relacionamento com ele. E ele ainda tomou uma outra atitude. A terceira atitude que ele tomou, ele louvou a Deus. Está escrito assim, no versículo 5 e 6. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Nós vemos no princípio ele suplicando onde tu estás, até quando, etc. e tal. E aqui no final ele está louvando a Deus. Como diz o brasileiro, caiu a ficha. Porque muitas vezes na Bíblia, Deus fala que vai estar conosco, que Ele está o tempo todo conosco. Então, não quer dizer que ali, quando Davi estava falando, ou quando eu supliquei para Deus, na minha juventude, que Ele não estava ali. Eu é que não conseguia ouvir, era Davi que não conseguia ouvir. Era Davi que não conseguia sentir. Às vezes, quando nós estamos passando por algumas dificuldades, nós simplesmente ficamos pensando naquela coisa o tempo todo e nos esquecemos de olhar para Deus. Nos esquecemos de ouvir. Nos esquecemos de pedir para Ele. Nos esquecemos de louvá-lo, agradecendo já por tudo aquilo que Ele fez. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não muda. Ele não muda. E nós temos que ter essa consciência que Deus não muda. Se nós tivermos essa consciência que Deus não muda, nós vamos usar na palavra. Se eu estou sentindo alguma coisa, eu vou na palavra ver o que Deus fala. Mas uma coisa é certa, Ele está ali, porque Ele prometeu. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É promessa, e Deus cumpre as promessas dEle. Se tu não sentes Deus, se tu deixaste de sentir Deus, começa a louvá-lo. Porque Ele é. Ele sempre foi e Ele sempre será. Eternamente o Senhor nosso, que está disponível para nos ouvir. E nós devemos louvá-lo por isso. Não pelo sentimento. Não pelo sentimento. Porque o nosso sentimento é muito tramado. É humano. O sentimento olha para as circunstâncias. O sentimento diz que tu não consegues. O sentimento diz que tu não podes. O sentimento diz que tu não és nada. Que Deus não vai olhar para ti. O sentimento diz que Deus tem filhos preferidos. Mas nada disso está escrito na Bíblia. Ele nos ama. Não porque eu estou aqui pregando hoje, não sou mais importante que ninguém. Ou porque, sei lá, sou mais bonita, sei lá. Nada. Deus não nos olha assim. Deus não nos olha assim. Ele olha com olhos de amor e Ele está sempre disponível ao coração que clama por Ele. Então, o que nós aprendemos hoje com o rei Davi? Uma coisa é certa, o Salmo termina e nunca ninguém soube qual era o problema de Davi naquele momento. E quando ele termina os Salmos, eu duvido que o problema dele tenha sido resolvido. Eu acho que não tinha sido resolvido. Mas ele tomou 3 atitudes. 3 atitudes que fez toda a diferença para que ele não sentir aquele sentimento de abandono que ele estava sentindo. A primeira atitude foi que ele clamou. Ele clamou
clamou mesmo. E dá para ver que ele abriu o coração dele. E nós vemos na história de Davi que nunca ele se afastou de Deus, que ele foi chamado amigo de Deus. Percebeu que ele teve ali num relacionamento sempre firme com Deus. Então, tudo aquilo que ele falou no Salmo, não magoou o coração de Deus. E Deus não se magoa quando nós abrimos o nosso coração. Deus, eu não estou te sentindo. Deus, eu não vejo solução para esse meu problema. Deus, faz alguma coisa. Clama. Mas clama sabendo que Ele é Deus. Clama sabendo que Ele está ali e que tudo que Ele falou na palavra, Ele vai cumprir. Ele não te abandonou. Clama, pede e louva a Deus por aquilo que Ele vai fazer. Louva a Deus. Deus, Tu és Deus Todo-Poderoso. Tu és Deus digno de toda a honra e toda a glória. E eu creio que Tu vais resolver esse meu problema. Eu sei que Tu vais resolver esse problema que eu estou sentindo de vazio na minha alma. Eu não te sinto. Mas nunca se esqueça de sair longe do barulho para ouvir o que Deus tem para falar para você. Ele está pronto. Ele está falando, e muitas vezes Ele está gritando no nosso ouvido. E eu lembro que teve uma época na minha juventude também que eu falava, Deus, me responde, Tu não me respondes. Passados uns anos, eu percebi, Ele já estava me respondendo, e eu não queria ver aquilo que Deus estava me respondendo. Nós temos que estar com os ouvidos abertos, sempre, com os olhos abertos, para ouvir aquilo que Deus está falando, para ver aquilo que Deus está mostrando. Porque Ele é um Deus que não abandona os seus filhos. Ele é um Deus que está sempre presente. Amém? Vou pedir para o grupo de louvor subir. Eu gostaria que vocês ficassem em pé. Queria que vocês abaixassem a cabeça. E falassem com Deus. Quem sabe você tem clamado ao Senhor. Tem clamado ao Senhor e não tem conseguido obter a resposta. Mas Deus hoje está falando para você. Está falando para ti. Filho, eu estou contigo. Me ouça. Veja aquilo que eu estou mostrando. Veja aquilo que eu estou apresentando para ti. Desliga todos os barulhos que estão à sua volta. Desliga todos esses barulhos que impedem que você veja aquilo que Deus está fazendo e aquilo que Ele está a falar. Vai para o teu quarto. Vá para o teu quarto e vai no secreto conversar com Ele. Ele está te dando respostas, Ele não te abandona. Ele nunca te abandonou. Nunca te abandonou. Se mesmo assim tu não sentires que Ele está ali falando contigo, começa a louvá-lo. Começa a louvar, põe um louvor e começa a cantar ao Senhor. Sabe? Você não precisa ter grande voz, mas começa a louvar a Deus por aquilo que Ele é. Começa a dizer para Ele tudo aquilo que Ele é, o que Ele representa na tua vida. Fala com Ele. Fala com Ele. Ele tem a resposta. Ele tem todas as respostas. Ele é o teu Deus, Ele é o teu Senhor. Ele é o teu Deus, Ele é o teu Senhor. E mais que isso, Ele é o teu Pai. E um pai dá boas coisas ao filho. E Ele quer te dar
boas coisas. Creia nisso. Creia nisto. Este é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador de todas as coisas, o Deus que tem toda a autoridade para reverter tudo que está de mal na tua vida. O Deus que te chama, o Deus que sussurra ao teu ouvido, o Deus que diz: eu te amo. Este é o nosso Pai. Não duvide no teu coração. Não tenhas dúvida que Ele te ama. Não tenhas dúvida. Não tenhas dúvida. Só para. Para ouvir. Para ouvir tudo aquilo que Ele tem para te dizer. Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai e Ele está sempre presente. Como um pai cuida de um filho, assim nosso Pai cuida de nós. Não duvide disso, não duvide. Não duvides. Deus, obrigada, Senhor. Obrigada pela Tua presença, Senhor. Obrigada, Senhor, porque não existe ninguém nessa terra, Senhor, que nós podemos confiar mais do que a Ti. Porque Tu és o nosso Pai. Tu és o nosso Pai que não nos abandona. Tu és o Pai que mesmo, Senhor, quando nós falamos coisas que são fortes para falar para Ti, Tu ouves, Tu nos aconchega. E Tu fala: pede, que eu vou te dar. Pede, pede, porque eu sou o Teu Deus, porque eu sou o Teu Pai. Pede. Abra tua boca e peça. Peça ao Senhor agora. Agora é hora de você pedir. Peça ao Senhor agora. Senhor, 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 eu preciso de Ti. Eu preciso de sentir a Tua presença em mim. Eu preciso de Te ouvir. Abre os meus olhos, abre meus ouvidos, Senhor. Eu preciso Te ver. Abre os meus ouvidos espirituais, abre os meus olhos espirituais, para que eu possa Te ver. E que eu não possa nunca duvidar que Tu mandaste Teu único filho para não morrer na cruz por mim. Em Jeremias 33:3, a palavra diz: clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Se tu ainda não sentiste Deus nenhuma vez na tua vida, se tu ainda não tivesse essa experiência com Deus, tu podes clamar. Clama a Deus e pede para Ele, em nome de Jesus, para tomar conta do teu coração. Tu fazes uma oração muito simples, muito simples. Tu dizes assim, e pode orar comigo agora, se tu nunca sentiste Deus. Ora para Deus e diz assim: meu Deus, meu Pai, eu reconheço que eu sou pecador. E hoje me arrependo de tudo que eu pensei, senti e fiz fora do Teu propósito. Meu Deus, meu Pai, hoje eu Te peço que Tu entres no meu coração e que nunca mais na minha vida eu me sinta só.
Porque Tu dizes, Senhor, Tu dizes que Teu Santo Espírito vai morar no nosso coração a partir do momento que nós aceitamos a Ti. Então, Deus, no nome de Jesus, Senhor, se tem alguém que fez essa oração, Pai, que Tu possas estar, Senhor, tocando de forma tão fantástica, Pai, tão fantástica, de forma que ela nunca mais sinta-se só, que ela sinta que está sempre acompanhada de Ti. No nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus, Senhor, pelo sangue de Jesus, Senhor, pelo sangue de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus os abençoe.